Fala pessoal, tudo bem? Alessandro Calliope de volta com o nosso Papo com Jovens, nessa semana especial, uma semana de preparação para a Conferência Geral. E eu quero começar aqui convidando você, se ainda não se inscreveu no canal do YouTube Estandarte da Liberdade, por favor, vai lá, clica lá no botãozinho, clica lá para seguir o nosso conteúdo também. Se você ainda não segue o Estandarte nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no TikTok e no Spotify, eu também te convido a fazer isso nesse momento aqui. Também queria te convidar para deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo. Como já adiantado aqui, vamos falar sobre a Conferência Geral. Então, qual o seu orador preferido? Qual o discurso que te chamou a atenção, que te marca até hoje? O que é que você está esperando dessa Conferência Geral? Coloca aqui nos teus comentários e a gente vai compartilhar depois também. Pode sugerir ideias, temas para os nossos novos episódios, convidados. Você pode se voluntariar também aqui no canal. Então, por favor, se inscreve, segue a gente e nós vamos dar início aqui agora ao nosso bate-papo. Hoje eu estou com dois convidados especialíssimos. Eu vou pedir para que cada um deles se apresente, para vocês conhecerem um pouquinho mais de cada um deles. Começando pelas damas, obviamente, eu passo o tempo agora para você, Jade. Você está me ouvindo, Jade? Se você estiver, por favor, pode se apresentar para quem está nos assistindo aí. Acho que deu um probleminha no áudio da Jade. Eu vou passar então para o Renildo aqui. Renildo, você pode se apresentar para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo? Tudo bem. Boa noite, eu me chamo Renildo Lima. Eu sou da ala Nova Araturi, da Estaca Lisboa, moro em Calcaia. E para mim é uma oportunidade de poder estar aqui nessa noite agora, no bate-papo, e compartilhar desse tema tão importante para todos nós. Muito obrigado, seja bem-vindo, Renildo. Jade, Obrigado. Você consegue me ouvir agora? Que eu acho que nós perdemos você por alguns instantes. Se você estiver me ouvindo, você pode então se apresentar agora para quem está nos assistindo. Não sei se a Jade está conseguindo me ouvir. Acho que está dando algum probleminha na conexão dela. Você consegue ouvir, Jade? Está dizendo que não está conseguindo ouvir a gente. Vamos fazer o seguinte, clica no... Eu vou pedir para você entrar novamente no link, tá certo? Vou pedir ela aqui para clicar novamente no link, para ela sair e entrar de novo. Pode ser que ela consiga corrigir aí a conexão dela. Vamos ver aqui. Pronto. Acho que ela vai conseguir lá conectar de novo e vamos trazer aqui o nosso bate-papo. Renildo, enquanto a Jade volta, a gente vai dar um tempo para ela se apresentar também. E, como já falado, o nosso tema hoje, nós estamos vivenciando aí uma semana de preparação para a Conferência Geral, um momento especialíssimo, onde nós temos a oportunidade de ouvir a liderança geral da igreja, os profetas videntes e reveladores que nós apoiamos, outros líderes gerais da igreja, né, os membros do Coro dos 70 e das organizações Sociedade de Socorro, Moças e Primária. E é sempre um fim de semana assim, de muita expectativa, né? Muita expectativa pelo que a gente vai estar ouvindo e aprendendo de novo aí com a nossa liderança da igreja. E eu queria ouvir de ti quais são para a gente começar o bate-papo, quais são as tuas expectativas para essa conferência especificamente? Você tem buscado alguma resposta, alguma orientação que te faz esperar muito por esse fim de semana de conferência? Então, como você compartilhou, né, um dos eventos muito importantes para todos nós, né, a qual nós estamos esperando, né, praticamente quase 6 meses para ouvir os nossos líderes e o nosso amado profeta. A minha expectativa nessa conferência geral é que as minhas perguntas pessoais elas possam ser respondidas e eu sei que elas serão respondidas. Então eu procuro sempre ouvir as conferências do ano passado, os mesmos discursos, me preparando e bolando justamente essas perguntas para essa preparação. Então as minhas expectativas, novamente repetindo, para a conferência agora, nesse final de semana, é que as minhas perguntas elas possam ser respondidas. Maravilha. Com o avanço da tecnologia, né, da internet, porque assim, antigamente a gente tinha mais a conferência na capela, né? Era exclusivo, assim, tipo, vai para a capela, assiste todas as sessões e tudo mais.
Hoje está muito mais fácil você assistir pela internet, pelo celular, pelo seu computador, ou até na sua Smart TV lá no YouTube, no canal da igreja e tudo mais. Isso. Qual é a tua preferência? Você prefere gosta aquele formato de ir para a capela e encontrar as pessoas? Tu prefere ficar em casa e assistir na sua sala ali, mais reservado? Qual é a sua preferência em relação à conferência? Eu confesso que eu tenho saudade, né, de me reunir na capela, de se reencontrar com todos os irmãos e assistir a conferência com eles. Aí, como hoje a tecnologia está muito avançada e ela nos permite hoje ter esse acesso de assistirmos no nosso lar, temos até agora transmissão também na Rede TV, no canal aberto aqui, e nós temos essa oportunidade. Eu gosto muito de me reunir com os meus amigos, inclusive a gente está até combinando de poder assistir a conferência junto, porque é uma forma de ajudar um ao outro, né? Dar esse apoio, essa mão, para que a gente pudesse assistir cada sessão e não perder a oportunidade dela. Então, eu prefiro muito estar reunido com o pessoal, porque é uma forma de apoiar cada um, sabe? De convidar, vamos juntos, vamos estar ali assistindo, e é uma forma de ajudar. Unir o pessoal, ficar mais próximo e fortalecer uns aos outros, né? Isso. Jade, minha querida, você consegue me ouvir bem agora? Será que voltou? Será que normalizou sua conexão aí? Nós estamos vendo você, por alguma razão, e não sei se você está nos ouvindo, mas nós estamos lhe vendo muito bem. Eu tenho a impressão de que a Jade não está conseguindo. Ela acaba de me mandar aqui a mensagem que não está conseguindo ouvir a gente. Isso. Deixa eu ver aqui. Nossa. Será que não é o áudio dela que está desligado? Talvez. Quando conecta, acho que você precisa dizer que aceita, né, lá, usar o áudio da conexão e tal. Vamos ver aqui. Ver se ela mandei a mensagem para ela tentar aqui de novo. Vamos ver se ela consegue aqui. Tá entrando novamente a conexão. Eu gostei disso que tu falou sobre juntar os amigos, assim, né, o pessoal para poder um fortalecer o outro durante a conferência. Isso é muito bom mesmo. Eu sinto falta dessa interação que nós tínhamos assim na capela, porque era legal que no intervalo entre uma sessão e outra tinha ali aquela resenha da conferência, né? Você ficava ali, levava o lanchinho às vezes, e ficava ali conversando e tal, é muito legal isso também. Né? Isso, um momento de família, um momento com os amigos, de comentar o que você aprendeu, o que você sentiu de cada discurso. Eu gosto muito dessa troca, desse momento que tem. Por isso eu sinto muita falta de estar na capela, de assistir com os irmãos, porque era uma forma compartilhar o que você aprendeu ali na sessão que você assistiu. Eu fui batizado na igreja em 2001. Nem parece, assim, a gente fala 2001, eu sei que é muito tempo, já passaram mais de 20 anos, lógico, mas também, ao mesmo tempo, não sou, assim, um negócio tão antigo. Estamos nos anos 2000. Tá? E por alguma razão, se você consegue nos ouvir agora, Jade, você só dá só um legalzinho assim pra gente saber, tá? Acho que ela não está ouvindo ainda. E no ano de 2001, quando eu entrei na igreja, a conferência geral não era pela internet, não tinha facilidade da internet, e a igreja estava começando um sistema de satélites, daquelas antenas gigantes que ficam no prédio da sede da Estaca. Mas, por algumas razões, o sinal não pegava em Fortaleza. A gente não conseguia ter a transmissão do satélite em Fortaleza. Então, o que acontece? A gente tinha que esperar vir as gravações em fitas. Agora eu estou me entregando. Tô falando, isso diz muito sobre mim. Isso que eu tô falando. Então, isso é muito antigo mesmo. Vinha as fitas gravadas para no fim de semana seguinte a Estaca reunir para assistir a conferência geral. Era desse jeito, para você ter uma ideia. Até que nós conseguimos o sistema de satélite na capela e a gente conseguia assistir simultaneamente no momento que estava passando lá em Salt Lake, né, na sede da igreja. Aí depois agora já tem internet, você assiste em tempo real no seu celular. Em tempo real. Isso é maravilhoso. É uma das grandes bênçãos que a tecnologia está trazendo na pregação do Evangelho. Ver se a Jade consegue aqui conectar, está tendo muitos problemas. Mas enfim, deixa eu te fazer aqui uma outra pergunta. Tem algum dos oradores que você aguarda mais ansiosamente? Eu não vou dizer assim um orador preferido, porque nós amamos todos os líderes da igreja, né? Mas tem algum que você se identifica, que você espera assim, puxa, não vejo a hora de ver o discurso dele, ou daquela irmã, ou daquele membro do Coro dos Doze,
ou do profeta? Tem algum discurso que você espera mais por ele? Primeiro, claro, o profeta, né? Eu gosto muito de ouvir ele, porque há uma oportunidade ali no discurso dele, de todos, claro, mas do profeta mais especialmente, porque é a oportunidade ali no discurso dele que a gente também sente, né, as bênçãos sendo derramadas, né? Uma bênção de cura, uma bênção de conforto, uma bênção até mesmo de saúde ao falar dele, né? Quando ele stage, né, uma bênção para todos nós. Mas um outro discussante também, uma outra autoridade geral que eu gosto muito de ouvir é o Elder Holland, porque ele fala muito sobre o Salvador Jesus Cristo, do amor dele, da expiação dele. E eu gosto muito do discurso dele, porque me conecta mais, sabe? De poder compreender mais sobre o Salvador Jesus Cristo. Assim como outros também. Maravilha. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, Renildo, mas assim, eu tenho assim uma visão de que cada membro do Coro dos Doze é um especialista sobre um assunto. Por exemplo, sempre que tem que falar sobre questões assim legais, de lei, né, das coisas mais formais da sociedade, eu acho que o presidente Oaks é designado para falar sobre isso. Né? Algumas questões em relação à moralidade, às leis e tudo mais assim, o presidente Oaks vai lá e fala sobre isso. Como você falou, sobre a expiação de Jesus Cristo, o relacionamento com Cristo é o The Holland. Vai ser sempre ele com uma mensagem que atravessa o nosso coração. É impressionante. Né? Quando a gente, o Elder Uchtdorf, por exemplo, ele é mais descontraído, né? Ele sempre consegue trazer conexões com a vida dele de piloto com algum princípio do Evangelho. É impressionante o talento e o dom que ele tem de conectar essas histórias com o Evangelho. Né? É incrível. Sim. Eu gosto muito do Elder Bednar. O Elder Bednar, eu acho que pelo fato de ele ter sido reitor da faculdade, ele tem um estilo de professor. Então eu sinto que eu estou numa super aula com o Elder Bednar. Sabe aquele aulão do instituto, assim, eu vejo ele como professor do Evangelho. Então eu sempre tenho essa sensação de que eu estou numa aula de teologia, numa aula de religião com o Elder Bednar. Acho que o jeito dele é sempre assim. Eu vejo o presidente Ayrin, por exemplo, muito emotivo. Ele fala muito sobre questões familiares, né, das experiências deles familiares, acho. Então eu tenho essa noção, eu vou meio que criando assim a imagem de que cada um deles é especialista sobre um assunto, sobre um tópico, sobre uma parte da doutrina do Evangelho. Não sei se tu tem a mesma impressão que eu. Sim, também tenho essa mesma impressão. Eu gosto muito também da parte do Elder David Abedno, porque como você citou, né? Que é como se ele estivesse dando uma aula ali pra gente. Eu gosto muito também da parte porque ele fala muito sobre a fé. Ele testifica muito disso nos discursos dele, quando ele traz. Eu aprendi muito sobre ele, eu gosto muito também dessa percepção do que você citou agora, de cada ponto, de cada apóstolo, eu gosto muito. Tenho essa mesma percepção também. Legal. E tu tem alguma história, alguma experiência que se conecta com a Conferência Geral em algum aspecto? Eu tenho uma experiência bem interessante, eu vou contar depois, mas eu queria ouvir de ti. Se você tem alguma experiência, algum momento que se conecta com a Conferência Geral que fez uma diferença na tua vida. Alguma coisa que você lembra, algum momento que você lembra de uma conferência e tudo mais. Sim, de uma experiência, assim, da conferência, sei, eu acho que tem uns momentos assim que eu me sinto muito conectado com a conferência. É quando eu acho que eu não sei, mas é algo mais pessoal meu. Quando eu me conecto mais, quando eu começo a escutar o tabernáculo, sabe? Porque eu me sinto como se eu estivesse ali, presente, ouvindo cada letra, cada melodia, cada toque, e me conecta com cada mensagem dos discursantes, como se fosse uma preparação do que eu iria ouvir. E eu lembro de uma vez que eu estava, na verdade foi ano passado, quando um membro familiar meu, a esposa do meu primo, que ela estava conhecendo a igreja. E nesse dia eu convidei ela e os missionários até que tinham convidado ela para poder assistir aqui na Sacramental, que eles tinham colocado na televisão e tal. E nesse dia, como era algo muito novo para ela, né, de ouvir o profeta, ouvir aquelas mensagens, de poder estar ali 1 hora e 30 minutos sentado, ouvindo alguém. E naquele dia eu me senti muito conectado com ela, porque ela estava tão focada na conferência que ela tinha compartilhado comigo que parecia que ela estava de frente a frente com o discursante.
E naquele momento foi muito especial porque eu pude sentir que ela teve uma percepção muito sagrada naquele momento, sabe? Como se ela estivesse lá em Salt Lake, lá no coro, perto, sabe? Dos discussantes. Então, foi esse momento, essa experiência que eu tive a respeito com ela, com a conferência, que eu aprendi muito, porque mesmo com a zoada que estava ao redor, ela permitiu que aquela percepção dela tivesse sido... Ela teve o foco naquele momento, sabe? Então, eu aprendi muito sobre isso com ela. Por isso que me torna uma experiência, porque eu estou procurando sempre, né, nas conferências, até nessa mesmo, de como a gente compartilhou, né? A gente saiu daquele momento que a gente tinha com todo mundo reunido e agora a gente está tendo a oportunidade de assistir em nossa casa. Então, muitas vezes, tem dificuldades que surgem, algum barulho, alguma zoada, que infelizmente tiram o nosso foco, né? O nosso objetivo ali naquele momento da sessão. Então, com ela, eu tive essa oportunidade, essa percepção pessoal de ouvir o discussante, de estar ali, de procurar, sabe? Estar presente naquele momento. Não só por eu sentado aqui e assistindo na televisão, mas porque eu pudesse me elevar e estivesse lá, e sendo uma das pessoas que estavam lá presente no tabernáculo. Que legal. Obrigado por compartilhar, viu? Uma experiência muito especial mesmo. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, escreve aqui no Estandarte da Liberdade, deixa teu comentário aqui sobre qual é o seu orador preferido, qual é qual a tua expectativa sobre essa conferência que está se aproximando aí. Vai ser muito legal a gente interagir aqui através do YouTube e nas demais plataformas do canal. Tá bom? Bom, eu tive uma experiência interessante. Eu estava no final da minha missão, eu servi em Belo Horizonte, estava na minha última área e faltavam 2 meses para eu terminar a missão, e aí chegou a Conferência Geral de abril. Uma época muito semelhante a essa que nós estamos agora. Abril de 2005. Faz tempo. Faz muito tempo. E aí, por alguma razão, naquela semana que antecedia aquela conferência, eu tive uma impressão de que eu deveria reler a minha bênção patriarcal no meu estudo matinal. E tem um parágrafo da minha bênção patriarcal que fala que eu devo dar grande atenção à palavra do profeta vivo. Bem especificamente, que eu preciso dar muita atenção às palavras do profeta vivo. E aí puxa, que legal, vamos ter a conferência agora na próxima semana, e eu tive essa impressão de ler a minha bênção patriarcal, onde fala justamente isso, e preparação. Tenho certeza que o profeta vai dizer algo extremamente importante para mim. Então eu pensei, estou terminando a missão, acho que vou receber orientações sobre como vai ser minha vida pós-missão, o que eu tenho que fazer para me manter firme e tudo mais. E aí fui muito empolgado para essa conferência. Puxa, essa conferência vai ser para mim. Acabei de ler aqui e recebi uma resposta que vai ser para mim. O profeta vai falar para mim. E o profeta não fala só uma vez, ele fala várias vezes, né? Mas até que chegou na primeira sessão do domingo, na sessão da manhã de domingo, ele estava na sede da Estaca Sete Lagoas, lá em Minas Gerais, e aí teve uma queda de energia no bairro. Uma queda de energia, acabou toda a eletricidade e automaticamente encerrou a transmissão ali. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Na minha conferência eu vou perder? Não, não pode. Mas o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que dar atenção à palavra do profeta. É conferência. Não é possível. A gente tem que assistir essa conferência, vai ser especial para mim. E não era pela internet, era só pelo sistema de antena da capela. Não tinha como entrar no site da igreja, no YouTube e tudo mais. Beleza. Então, nós juntamos todos os missionários da zona, fomos para uma sala da capela, nos ajoelhamos e nos fizemos uma oração pedindo para o Senhor dar um jeito de retornar a energia para que nós e os membros da Estaca pudessem usufruir da conferência, né? Porque estava ali todo mundo sedento para aprender e tudo mais. Fizemos uma oração e pouco tempo depois, milagrosamente, voltou a energia da capela. Reiniciou o sistema do satélite e tudo mais, até voltou a conferência. Maravilha. Todo mundo muito feliz e tudo mais. E aí chegou o discurso do profeta, que na ocasião era o presidente Hinckley. E eu pensei, vou me preparar, porque agora é o meu discurso. O Senhor está me mostrando isso a semana toda, é o meu discurso. E aí o profeta falou sobre jogos de azar. Olha só o tema do profeta. Se você for procurar depois na Liahona, você vai ver que esse discurso do presidente Hinckley, lá de 2005, fala sobre jogos de azar. Existia uma tendência naquela época de 2005 sobre aquelas máquinas caça-níquel, jogo do bicho, né? Esse tipo de coisa. E que tinha muitas pessoas que estavam
vendendo pertences pessoais para poder apostar, né? Fazer apostas. Corrida de cavalo e tudo mais. Todo tipo de jogos de azar. Hoje é tudo digital, né? Hoje você está no aplicativo do Bet, alguma coisa Bet, não sei o que Bet, né? Tudo para apostar. E aí, o primeiro sentimento foi assim, puxa, que frustração. Eu estava aqui esperando receber uma orientação para a minha vida pós-missão, e o profeta vem falar de jogos de azar, mas eu nem jogo nem nada, não jogo bingo, não jogo nada do jogo do bicho. Eu pensei, puxa, que frustração. E eu fiquei com aquele sentimento, não é possível, será que eu me enganei? Será que eu não recebo revelação pessoal, eu confundo a revelação com a minha vontade própria? Fiquei com aquele sentimento meio confuso, né? Mas aí no testemunho final do profeta, ele falou sobre a importância de nós não soltarmos da barra de ferro, seguirmos firme, independente da situação que você venha encontrar na vida. O final do discurso dele foi a lição que eu precisava. Porque eu estava ali terminando a missão. Terminar a missão, você termina bem espiritualmente, fortalecido, você está ali 24 horas no Evangelho, mas retornar para casa é muito desafiador. Você não vai ter mais aquele ambiente espiritual 24 horas. Você não vai ter mais um companheiro, você não vai ter mais aquela rotina de estar ensinando as pessoas o Evangelho. Você vai ter que lidar com trabalho, com estudo, com faculdade, com ambientes onde não tem membros da igreja. Às vezes você volta para dentro de um lar em que a sua família não é membro da igreja, no meu caso. Não tem um ambiente onde os mandamentos e os princípios são vivenciados totalmente. Tipo, o domingo, chego da igreja, vou descansar e vou ponderar. Não, tinha membro da família ouvindo som alto, tinha pessoas bebendo na calçada. Então, era muito desafiador. Então, aquela orientação do profeta na conferência geral, ela me ajudou a ter noção de que, independente das circunstâncias, eu precisaria seguir firme no caminho. Então, é uma experiência que eu tenho com conferência que me ajudou naquela ocasião, mas que me ajuda até hoje na minha vida, como membro da igreja, como marido, como pai e tudo mais. Então, assim como você, Renildo, eu amo a conferência geral. É um momento especial demais. E as últimas conferências parece que elas têm ficado mais emocionantes, né? A gente vê o profeta, o presidente Nelson, falando sobre os sinais, sobre que nós vamos ver cada vez mais as manifestações divinas nas nossas vidas, no mundo, também alertando para os maus, né? As coisas ruins que vão acontecer e como é importante. A gente está vendo aí já 1 ano de uma guerra entre 2 países aí, né, que já levou a vida de várias pessoas, outras guerras em eminência de acontecer, crises econômicas pelo mundo, crise dos refugiados. Acabamos de ver a crise política que aconteceu no Brasil, né, a divisão política que causou no nosso país, no Brasil, a ponto de que nós vimos a liderança falar para os membros se curarem, né? Vocês precisam se curar dessas eleições. Então, todas essas coisas nós precisamos ter muita atenção na conferência, porque realmente são instruções para a nossa vida. É basicamente um manual de instrução para a gente seguir nos próximos 6 meses da nossa vida. E eu acredito que se nós seguirmos, nós realmente vamos estar seguros, vamos estar caminhando da forma que Deus espera de cada um de nós. Né? Essa experiência que você falou aí sobre a amiga que estava visitando e a concentração dela para a conferência, né? A reverência, o respeito dela que atingiu você, a gente vê isso muitas vezes também. Né? Eu queria compartilhar contigo, quem está nos assistindo também, assim, eu atualmente tenho a felicidade de estar morando aqui em Salt Lake City. Né? Moro em Utah já aqui há 5 anos e já tive o privilégio de frequentar a conferência pessoalmente lá no centro de conferências, que é um prédio maravilhoso. E uma vez me mandaram uma mensagem para perguntar assim, nossa, deve ser muito bom assistir a conferência aí. Tenho certeza que o espírito é muito mais forte. E eu fiquei assim, olha, é um lugar maravilhoso, tá? Mas isso eu queria compartilhar com quem está nos ouvindo e nos assistindo. É um lugar maravilhoso, belíssimo, um edifício belíssimo. O coro tabernáculo, belíssimo. Mas o fato de assistir a conferência no centro de conferência não torna ela mais espiritual para mim do que para alguém que está assistindo na capela. Ou do que para você que está assistindo na sua casa, no seu celular, no YouTube e tudo mais. Se eu e você realmente buscamos receber revelação na conferência, e depende do local, nós vamos receber revelação. O Espírito vai nos tocar de forma idêntica, seja no banco olhando para o rosto do profeta, ou seja no quarto da minha casa, sentado na minha cama, na minha mesinha, tudo mais, numa telinha pequena de um celular. Independente. O Espírito vai tocar nosso coração com a mesma proporção, ou até mesmo pode tocar mais forte para alguém que está em casa do que alguém que está lá no centro de conferências
na sua rede social, em vez de estar prestando atenção. Então, né, então a conferência ela pode mudar a nossa vida, realmente. Ela pode trazer informações, instruções, doutrinas que vão moldar e fortalecer nosso testemunho. Eu conheço amigos que tomaram decisões sérias na vida depois de uma conferência geral. Saiu de lá tão inspirado, tão fortalecido, que saiu decidido, eu vou fazer isso. Eu vou seguir esse caminho, eu vou ser mais fiel, eu vou ser mais dedicado. Qual é o teu sentimento no final da conferência, Renildo? Como é que você se sente? Eu sei que é um pouco cansativo, né? Todos nós também temos essa sensação de cansativa. São 5 sessões, de 2 horas cada uma, no fim de semana, é muito intenso. Mas qual é o teu sentimento após o final da conferência? O meu sentimento após o final da conferência é de realizado. É de ver que todas as minhas perguntas, de ver de tudo que eu ouvi, de sentir o que eu senti em cada sessão, mesmo estando cansado, né? Não importa como você falou, né? Não importa o lugar onde a gente esteja, a proporção do sentimento e da testificação do Espírito é o mesmo. E ao final da conferência eu me sinto muito realizado por a oportunidade, por poder ver que todas as minhas respostas, por poder ver que o que eu pude aprender, o que eu pude sentir na conferência foi realizado. E, ao mesmo tempo, poder sentir um sentimento de mudança, né? Assim como você usou o exemplo dos seus amigos, né? Assim como também conheço amigos e até mesmo eu mesmo, né, saiu da conferência com um sentimento de mudança. Então, é essa oportunidade que a gente tem de poder estar reunido, de poder ouvir os líderes gerais, de poder ouvir o nosso amado profeta. O sentimento é de realização. Aquele momento de espera de um semestre para poder ouvir essas mensagens tão inspiradas, essas mensagens com tanto amor e carinho para todos nós, né? Não importa se é membro da igreja, mas para todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvir. Essas pessoas que se preparam, né, com tanta dedicação e com tanto amor com o Espírito para nos passar essa mensagem. Então, ao final da conferência, eu saio realizado, literalmente, e com o coração cheio de gratidão ao Pai Celestial por essa bênção, por ele ceder isso na minha vida e de milhares de pessoas também. Perfeito, perfeito, muito bem colocado. Uma parte que tem virado meio que assim um momento especial da conferência é uma característica já do presidente Nelson, o anúncio dos templos, né? Tipo, toda a conferência agora, para nós brasileiros, tem sido, então, assim, uma felicidade eterna, porque todas as últimas sessões o presidente Nelson tem anunciado um novo templo no Brasil, o que é algo, assim, maravilhoso. Eu fui batizado em 2001 e nós tínhamos o templo de São Paulo, Campinas, Porto Alegre e Recife. Esses eram os templos que existiam na igreja no Brasil naquela ocasião, né? Depois disso já veio Curitiba, Manaus, Belém, agora Brasília já está quase já com datas de visitação, né? E fora os que estão, Salvador já está no estágio avançado de construção, Rio de Janeiro, fora os que foram anunciados, Londrina, Maceió, né? E tantos outros. Nossa, assim, é uma bênção. Então, toda a conferência já fica animado. Qual será o tempo? Onde vai ser anunciado o tempo, né? O outro que foi anunciado em São Paulo, vai ter 2 em São Paulo, né? O de Santos, então vai ter 2 na capital, tem o de Campinas e o de Santos, né? Se não me engano, Ribeirão Preto também teve um anunciado em Ribeirão Preto, se eu não me falo a memória agora. Sim. Foi anunciado em Ribeirão Preto. E aí, de Belo Horizonte, agora vai ter a abertura de terra, a igreja anunciou essa semana, que foi onde eu servi minha missão, estou muito feliz por isso e tudo mais. Então, baseado nessa tendência do presidente Nelson, Renil, tu acha que vai ser anunciado um novo templo no Brasil, essas conferências? E se você acredito que sim, onde seria o local? Acredito que chutar mais uma vez aqui no Nordeste. Em Natal, provavelmente aqui no Nordeste. Pois é, porque no Nordeste agora nós temos Fortaleza, nós temos Recife, aí tem o de Salvador, né? De Salvador agora. E o de Maceió, que foi anunciado. De Maceió. Né? Então, das capitais nordestinas, só não tem Aracaju, João Pessoa, Natal, e aí São Luís e Teresina, no pior. E Teresina. Então, assim, mas será que vem mais um para o Nordeste, hein? Quero aproveitar e pedir o pessoal que está nos assistindo aí, ó, se você acha que vai ter mais um templo do Brasil, onde você acha que vai ser esse templo? Tem o de Vitória também, esqueci de mencionar, foi anunciado em Vitória também, no Espírito Santo. Em Vitória, sim, Espírito Santo. Pois é. Então, ali, praticamente, o Sudeste, todos já tem, né? O Sudeste tem templo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Vai ter em Minas Gerais e agora vai ter no Espírito Santo. Então,
Isso. A região inteira. Ali no Centro-Oeste tem Brasília, não sei como é que está ali no Mato Grosso do Sul, ou Tocantins, não sei. Mas, enfim, tomara que venham mais templos para que mais pessoas, mais membros sejam abençoados com esse privilégio de que é ter um templo na sua cidade. Um templo. Você Sim. mora aí em Fortaleza, você mora em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, e agora tem um templo em Fortaleza. E tem um templo em Fortaleza. Como é para você, Renildo, morar num local onde tem um templo, onde você pode dizer assim, puxa, se eu quiser ir na quinta-feira, eu posso ir no templo, porque eu só pegar um ônibus e vou lá e chego lá. Irmão, como é essa bênção? É uma bênção, é uma oportunidade única, né, que eu tenho na minha vida de poder ter um lugar sagrado aqui na minha cidade, de poder fazer as ordenanças para outras pessoas do outro lado do véu, e a oportunidade de um refúgio também, que eu tenho de ir ao templo, encontrar paz para mim e sentir um conforto muito grande também do amor do Pai Celestial sobre a minha vida. Então, a oportunidade também de serviço, né, ao Senhor. Então, é uma bênção, por isso, repito, é uma bênção ter um templo aqui na minha cidade, né, assim como outras pessoas também que são abençoadas por ter esse templo aqui. Maravilha. Pessoal, estamos chegando aqui ao nosso final do nosso Papo com o Jovem essa semana. É uma pena, terei muita coisa para a gente conversar aqui, viu, Renildo? É uma pena que a nossa querida Jade não conseguiu resolver aquele problema de conexão. Vou deixar aqui já meu compromisso de convidá-la para um outro episódio para falar de uma outra temática aqui, viu, Jade? Você está nos assistindo, nos ouvindo, você vai ser convidada para o nosso próximo episódio aqui de uma outra temática. Renildo, muito obrigado. Obrigado por ter compartilhado seus sentimentos em relação à Conferência Geral. Eu quero finalizar aqui com um trechinho da última mensagem do nosso profeta na Conferência Geral passada, do último discurso dele. Ele falou o seguinte: meus queridos irmãos e irmãs, que vocês se concentrem no templo como nunca se concentraram antes. Eu os abençoo para que se aproximem de Deus e de Jesus Cristo todos os dias. Amo vocês. Oro para que Deus esteja com vocês até que nos encontremos novamente. Que bela, né? Que forte. Eu sinto o Espírito só de reler essa frase do profeta. E aí já estamos às portas de nos encontrar novamente em conferência. Sem dúvida vai ser uma conferência maravilhosa, vai ser um privilégio ouvir o nosso profeta e as suas orientações bondosas e carinhosas, e o que nós precisamos fazer nesses próximos 6 meses da nossa vida aqui, né? Estou animado, sei que você está animado também, Renildo. Também. Espero que você que está nos assistindo em casa esteja animado para a conferência. Deixa aqui as tuas impressões, teus comentários a respeito disso. Segue o Estandarte da Liberdade nas plataformas Facebook, Instagram, TikTok, Spotify e no YouTube. Se inscreve no canal, compartilha. Nossa intenção é criar conteúdo sobre o Evangelho de Jesus Cristo para fortalecer e para propagar o Evangelho ao redor do mundo usando a internet e a tecnologia. Renildo, muito obrigado. Boa conferência geral para você. Nos vemos na próxima oportunidade, tá bom? Obrigado também, igualmente. Até mais. Tchau, tchau.